Olá, doutora Henriette, boa tarde. Boa tarde, Alice. Me ouve bem? Sim, ouvimos muito bem. Gostaria de Ok, agradecer, primeiramente, a sua palestra e a sua presença aqui nesse momento para poder sanar as dúvidas dos nossos participantes, né? Foi uma palestra sensacional, muito sucesso, muitos comentários positivos, então muito obrigada. obrigada. Nós recebemos muitas perguntas, então um sinal de que a palestra fez bastante sucesso e eu vou trazer elas para você para que a gente possa iniciar esse bate-papo então. Certo. A nossa primeira pergunta foi da Luna, que diz assim: o que pode ser considerado inovação com relação à aplicação da celulose bacteriana no desenvolvimento de filmes e revestimentos? O que pode ser considerado inovação? Praticamente tudo, porque, na verdade, dentro da área de alimentos, a celulose bacteriana ainda não é usada na prática. Tá? Quer dizer, ela só é usada como nata de coco, quer dizer, aquela sobremesa que é feita a partir de cubos de celulose bacteriana. Mas em termos de filmes e revestimentos, tudo seria inovação porque nada é feito ainda. Certo, muito obrigada. A nossa próxima pergunta é da Vitória Araújo, que pede um pouco mais sobre como os filmes e revestimentos podem reduzir ainda mais o desperdício de alimentos, que é um problema muito sério, né, no nosso país, que desperdiça aí toneladas e toneladas por ano. Sim, elas, as embalagens comestíveis, na verdade, assim, os filmes comestíveis, né, vou colocar de uma forma assim, elas podem reduzir de diversas formas, mas principalmente carreando compostos ativos e funcionando, quer dizer, funcionando elas mesmas como materiais, quer dizer, nem sempre elas funcionam como eu falei, né, como embalagens realmente, mas elas funcionam como adjuvantes da embalagem, como coadjuvantes mesmo. Então, elas ajudam a embalagem no papel de proteção. E com isso, elas vão isolar o alimento, elas podem isolar o alimento dos fatores ambientais. E com isso, diminuir as taxas de degradação. Então, existem várias formas. Isso vai depender do tipo de alimento, de que se trata, né? Para cada caso. Sim, muito obrigada. Nossa próxima pergunta foi da Juliana. Obrigada, pessoal, por estarem mandando perguntas. E ela quer saber quais são os principais obstáculos na criação de filmes comestíveis que ofereçam propriedades de barreira comparáveis às dos plásticos sintéticos, especialmente contra oxigênio e vapor de água. Você pode repetir para mim os principais obstáculos? Na criação de filmes comestíveis que ofereçam propriedades de barreira comparáveis às dos plásticos sintéticos, Bom, o especialmente problema contra é. oxigênio, Ah, sim. especialmente contra oxigênio e vapor de água. Tá certo. Não, o problema é a estrutura, a própria estrutura das macromoléculas que formam os filmes comestíveis. Elas são macromoléculas que têm propriedades menos compactas, vamos dizer, do que dos polímeros convencionais. Então, com isso, as propriedades de barreira são inferiores. As propriedades de barreira são inferiores, as propriedades mecânicas são inferiores, as propriedades térmicas são inferiores. E isso é algo que a gente precisa saber como lidar com isso para poder usar os filmes comestíveis nas aplicações para que eles se prestam, tendo em mente, né, que não dá para chegar e substituir um polímero convencional como um PET, por exemplo. Você não vai ter a mesma estrutura e com isso você não vai ter as mesmas propriedades. São propriedades inferiores, né? Infelizmente, a gente tem, por um lado, as vantagens da biodegradabilidade, da origem renovável, mas, por outro lado, você tem as propriedades que não são condizentes com um dos polímeros convencionais. Sim, mas isso com certeza é uma etapa que está avançando, né? Que está sendo A gente, trabalhada.
A gente tenta avançar de forma, por exemplo, usando nanoestruturas, né, de reforço para melhorar essas propriedades. Então, a gente consegue melhorar, mas a gente ainda não conseguiu chegar ao nível dos materiais convencionais. Sim, muito obrigada. Nossa próxima pergunta é da Nayara. Quais são os principais riscos potenciais associados à adoção de materiais de embalagem comestíveis, especialmente em termos de segurança alimentar? Em termos de segurança alimentar ou segurança de alimentos, para mim não ficou claro isso, porque se ela está falando de segurança alimentar em relação à disponibilidade de alimentos, é uma coisa. Em relação à segurança de alimentos, que é em relação à segurança no consumo, é outra. Eu já imagino que seja no caso de segurança de alimentos, né? Sim. Bom, eu acredito, porque esses conceitos às vezes são confundidos, às vezes, né? Que segurança alimentar e segurança de alimentos. Eu, eu acredito que são os mesmos riscos que você tem para os alimentos convencionais, tá? Considerando, e a gente tem que considerar que os filmes comestíveis, eles normalmente são estruturas com baixa atividade de água, então elas não têm problema, por exemplo, para crescimento de micro-organismos, nem nada do gênero. Então, nesse ponto, em si, os filmes são bastante seguros. Tá? Eles são bastante estáveis, é isso que eu quero dizer. E com isso eles não comprometem a segurança. Então, não sei exatamente em que aspectos que a pessoa estava querendo se referir. Se a pessoa pudesse ser mais específica. Eu vou ver se ela comentou aqui. Caso ela comente e complemente a pergunta, a gente retoma nesse ponto, então. Certo. Ok? Obrigada. Ok. Ana Beatriz pergunta sobre as aplicações dessas tecnologias no mercado. Elas já existem? Estão perto de serem aderidas? No Brasil, a gente está bem engatinhando em relação a isso. Praticamente não existe nada. Quer dizer, o que existe de filme comestível que a gente conhece normalmente? São as algas para sushi, as algas nori, né, para sushi. Aquilo não deixam de ser filmes comestíveis, né? Agora, em relação a embalagens ativas e inteligentes, de uma forma geral, o mercado ainda está muito, o Brasil ainda está bem engatinhando em relação a isso. Praticamente não existem iniciativas. Em relação, isso é diferente em relação a outros países, por exemplo? Ou é um consenso geral que acaba sendo? Não, existem algumas iniciativas em outros países. Quer dizer, outros países, alguns, né, principalmente na Europa, estão mais avançados em relação a isso. Principalmente em relação às embalagens inteligentes. Existe muita resistência aqui no Brasil. Entendi, muito obrigada. Nossa próxima pergunta é do Pedro Vinícius, que primeiro parabeniza a apresentação e diz quais seriam os antimicrobianos mais utilizados em embalagens, qual o impacto deles na resistência aos micro-organismos. Bom, os mais utilizados, eu não sei se ele está se referindo em pesquisa ou no mercado, porque no mercado os mais utilizados são aqueles convencionais, tipo sorbato, propionato de potássio, são os mais convencionais, né? Em pesquisa se usa muito bacteriocinas, se usa muito quitosana, se usa quaternário de amônio, quer dizer, tem vários compostos que são muito usados em pesquisa e não necessariamente usados no mercado, tá? Mas eles variam em relação ao espectro de ação. Alguns têm mais ação contra bactérias gram-positivas, outros contra gram-negativas, outros são específicos para fungos. Então, varia muito. E eu não saberia dizer o espectro exatamente de cada um. Ok. A nossa próxima pergunta é da Juliana,
que gostaria de saber como a aplicação desses revestimentos comestíveis pode ser personalizada para os diferentes tipos de alimento, como frutas e carnes, etc. Bom, você pode sempre uma forma de personalizar, né? É você incluindo na formulação compostos que conversem, vamos dizer, sensorialmente com o alimento. Então, por exemplo, você colocar um revestimento comestível para um produto que vai ser assado, um frango que vai ser assado, que já tenha temperos ali que possam ser incorporados depois durante o processo de cozimento, que possam ser incorporados e fazer parte do sabor. Isso é uma possibilidade, é uma forma de você estar personalizando. Eu acho que ele deve estar querendo dizer personalizar em relação a isso, né? Em relação a individualizar o uso para cada aplicação. Então, você pode sempre pensar em fazer com que o revestimento converse sensorialmente com o produto principal. Nossa, é realmente muito interessante, é uma área muito ampla que dá para ser explorada de muitas formas, né? Sim. Nossa próxima pergunta é da Luna, e ela gostaria de saber quais são as dificuldades dessa aplicação a nível industrial, né? Em relação à escalonabilidade, esse aumento da produção. Bom, em relação principalmente aos comestíveis, quer dizer, na verdade, as embalagens biobaseadas de uma forma geral, né? O principal problema, quando se trata de filmes, de obtenção de filmes, é que quando você usa as macromoléculas naturais, né, os biopolímeros, você não tem as mesmas propriedades térmicas que você tem dos materiais convencionais. Então, você não pode processar nos mesmos equipamentos. Então, essa é uma dificuldade. Você não consegue normalmente extrusar esses materiais, por exemplo, né, que a extrusão é uma técnica que normalmente é usada para os materiais convencionais e você não consegue usar para os materiais de origem biológica, por causa de propriedades térmicas, de limitações de propriedades térmicas. Essa eu diria que é o principal obstáculo em relação ao processamento. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta é do Matheus, que gostaria de saber quais são os principais órgãos de fiscalização que temos para a produção desses revestimentos e filmes. Desculpa, você pode repetir? Claro. Ele quer saber quais são os principais órgãos de fiscalização que temos para a produção dos revestimentos e dos filmes. Os órgãos de fiscalização, na verdade, são os mesmos, seria a Anvisa mesmo, tá? São os mesmos órgãos de fiscalização para alimentos. Porque, principalmente quando a gente fala de comestíveis, né, de materiais comestíveis são parte do alimento. Eles não são, eles não seriam, do ponto de vista de legislação, embalagem, eles seriam alimentos, justamente porque vai ser ingerido. Então, seriam os mesmos órgãos de fiscalização para alimentos. Muito obrigada. Ontem nós também tivemos uma palestra que foi na área de alimentos, que foi sobre carne cultivada. E houve a oportunidade de discutir alguns marcos regulatórios. A senhora acha que existe a necessidade de ter um marco regulatório específico para esses filmes, ou ele realmente é perfeitamente contemplado dentro da legislação que já é vigente no país? Eu acho que depende do material que é usado, sabe? Eu acho que, por exemplo, se você vai usar um filme de amido como um revestimento comestível, por exemplo, ele já é contemplado, porque o amido já é contemplado e ele vai ser, o revestimento vai ser uma parte integral do alimento. Então, o único material que eu vejo e que precisaria talvez ser contemplado ainda pela legislação seria a celulose bacteriana, porque é um material, porque por ela ser nanoestruturada, então eu não sei como que a Anvisa
colocaria isso, porque ela não é celulose bacteriana, apesar de ser celulose, ela não é prevista para uso em alimentos, ainda pelo menos, né? Eu acho que é isso, seria a exceção. Entendo, muito obrigada. Em termos de marcos regulatórios, a nanobiotecnologia ainda está em etapas iniciais, né, no Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Isso como um todo. Bom, eu estou verificando aqui e eu acredito que nós não recebemos mais perguntas até o momento. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Nós vamos ter que encerrar com um pouquinho de antecedência, mas nós agradecemos imensamente. Foi uma palestra muito rica, foi muito interessante mesmo. Com certeza eu vou chegar em casa e assistir tudo de novo. Então, muito obrigada, doutora Henriette, pela sua presença e pela sua participação aqui. Tá bom, obrigada, Alice.